as hemoglobinopatias, que são doenças genéticas que atingem a hemoglobina presente no sangue, nas células do sangue, e constituem uma preocupação para os profissionais da saúde. O diagnóstico preciso e o início imediato de tratamento proporcionam uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Esse é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo aqui a Gisele Cristine de Souza Carrossini, que é coordenadora do curso sobre hemoglobinopatias, que vai acontecer de 19 a 23 de junho em São José do Rio Preto, para profissionais de saúde, para o qual, inclusive, as pessoas já podem se inscrever, já podem providenciar a inscrição, etc. Nós vamos conversar bastante sobre isso. Gisele, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse nome complicado, mas é uma doença grave e, você estava me dizendo, bastante frequente em nosso país, né? As hemoglobinopatias, essas doenças genéticas presentes nas células do sangue. O que são e quais são as principais hemoglobinopatias, as principais doenças do sangue, as doenças genéticas do sangue? Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu agradeço o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso curso. As hemoglobinopatias, então, são doenças que atingem a hemoglobina que está presente nas células do sangue. Então, por essa natureza, a consequência principal são as anemias. E essas anemias, elas podem variar de graus leves a graus muito graves que necessitam de acompanhamento e tratamento. Então, são doenças muito frequentes na nossa população, porque elas têm origem dos povos africanos e europeus. Então, a gente sabe que a população brasileira recebeu muita influência dos povos europeus e africanos, né, pelos processos de migração. Então, a gente tem hoje muitos nascidos vivos com essas doenças. As principais hemoglobinopatias que a gente encontra hoje são a anemia falciforme e as talassemias. Então, o objetivo do nosso curso foi capacitar profissionais da área da saúde que possam atuar no diagnóstico correto e num início bastante precoce para que o tratamento se inicie logo aos primeiros anos de vida. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas duas hemoglobinopatias que você citou. A primeira delas, as anemias falciformes. Ela atinge a partir de crianças, né? E deve ser detectado rapidamente, né, no nascimento da criança. Como é que é isso? Exatamente. A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia bastante grave. Por ser uma doença genética, a criança já manifesta os sintomas nos primeiros meses de vida. Então, o diagnóstico já é feito no programa de triagem neonatal, que a gente conhece como teste do pezinho. O famoso teste do pezinho. Exatamente. A partir do nascimento é colhido, então, o sangue, do teste do pezinho, e os profissionais da área da saúde fazem os exames para confirmar ou não a presença de uma hemoglobina alterada. O teste do pezinho já é obrigatório no Brasil? É obrigatório. Anos, né? A partir de 2001 foi lançada uma portaria pelo Ministério da Saúde que toda criança nascida em território brasileiro deveria fazer o diagnóstico das hemoglobinopatias. Ou seja, toda criança com mais de 16 anos pode ser que tenha... Sim, com certeza foi diagnosticado. Então, quanto antes for realizado o diagnóstico e a confirmação da doença, antes se inicia o tratamento. Então, isso garante qualidade de vida, expectativa de vida. Então, o tratamento é a situação mais importante imposta, levada ao diagnóstico clínico do paciente para que ele consiga aí ter uma qualidade de vida boa. Você falou na manifestação dos sintomas logo no começo da vida da criança. Que sintomas são esses, assim, os mais frequentes? Os sintomas mais frequentes da anemia falciforme são as crises de dor. Então, os pacientes convivem com crises de dor, principalmente abdominais, que são bastante fortes. Esses pacientes podem desenvolver síndrome torácica aguda, que é uma complicação pulmonar. Esses pacientes podem desenvolver acidente vascular encefálico por faltar uma oxigenação cerebral adequada. Então, essas são as principais manifestações. Nas crianças, a principal manifestação que se observa logo no início assim, do desenvolvimento e do nascimento é uma síndrome que a gente chama mão-pé. Então, existe uma inflamação bastante crônica que incha as mãos e os pezinhos da criança. Então, essas são as principais na criança. Os adultos, alguns podem desenvolver úlcera de perna e o acidente vascular encefálico. São as principais. O adulto que só agora diagnosticar, aquele que não tenha tido a oportunidade, né, certamente já de mais idade, porque os mais novos já passaram, isso já foi detectado.
E os mais velhos também tem tratamento? Como é que é isso? Porque cura não existe para a doença, por né? ser Mas uma doença genética, existe. a cura ela é bastante dificultada, né? Uma das terapias que tem se tentado desenvolver é o transplante de medula óssea, mas a gente sabe que ainda existe muita complicação no transplante. Então, por isso que o tratamento é muito necessário. Então, os adultos, o tratamento é feito com um acompanhamento com o hematologista. Periodicamente pode ocorrer a necessidade de transfusão sanguínea para corrigir a anemia e garantir essa melhora. Muitos pacientes também fazem um acompanhamento com medicação, que em conjunto também com a transfusão sanguínea tem o objetivo de corrigir a anemia e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, o tratamento é extremamente necessário nesse sentido. E é importante, né, Gisele, esse acompanhamento dos médicos hematologistas, etc. Né? Sim, existe toda uma equipe também multidisciplinar, né? Claro. Alguns pacientes podem ter uma complicação óssea, então existem ortopedistas envolvidos, existem psicólogos, existem os médicos, os hemoterapeutas, os profissionais da enfermagem. Então é uma equipe multidisciplinar que está envolvida no acompanhamento clínico, no tratamento desses pacientes. Essa é a primeira das doenças, das hemoglobinopatias mais frequentes. A outra são as talassemias. As talassemias. Qual é a diferença das talassemias e da anemia falciforme? Fala um pouquinho sobre isso. A anemia falciforme ela é ocasionada por uma mudança na estrutura da hemoglobina. Então, essa mudança de estrutura ela tem uma complicação fisiopatológica diferente. Nas talassemias, não há mudança na estrutura da hemoglobina. A gente tem um déficit de quantidade de hemoglobina que é formada. Então, essa é a principal diferença. Mas, assim como a anemia falciforme, as talassemias, elas também são doenças graves. Elas podem ter manifestações leves e manifestações graves. São doenças genéticas também que não têm cura. E o tratamento ouro que se utiliza hoje são as transfusões sanguíneas. Nos casos das talassemias, a mais frequente é a talassemia beta, é a mais conhecida e é a que garante um sintoma clínico mais agudo, mais avançado. Então, nesse caso, os pacientes que têm talassemia beta grave, eles têm que fazer um acompanhamento clínico regular, porque eles precisam de transfusões sanguíneas regulares. Então, em alguns casos, a gente tem pacientes que precisam de transfusão sanguínea a cada 15 dias, outros pacientes fazem transfusão a cada 21 dias, outros pacientes a cada 3 meses. Então, por conta dessa amplitude de manifestações que a gente tem, o acompanhamento clínico se torna ainda mais necessário para conseguir promover, então, uma melhora para esse paciente. Gisele, e a frequência ocorre tanto em qualquer gênero, tanto homens quanto mulheres estão sujeitos a essas hemoglobinopatias? Sim, ocorre com frequência igual em homens e mulheres, não existe uma escolha, né, por sexo, então homens e mulheres podem ser afetados aí pelas hemoglobinopatias. Por se tratarem de doenças genéticas, é claro que o início, a percepção ainda na infância acontece isso, ainda mais agora que uma legislação determina que seja feito o teste do pezinho desde 2001. 2001. Isso. Então já há 16, 17 anos. Exatamente. A criança que já nasce portadora de uma hemoglobinopatia, ela vai desenvolver os sintomas logo no início da vida. Então, por isso que esse diagnóstico laboratorial correto é extremamente necessário nesse caso. Antes da gente começar aqui, você estava me dizendo que algumas regiões do Brasil, algumas regiões são mais suscetíveis afetadas à incidência da doença. O caso, Sim. por exemplo, da Bahia, né, no Nordeste, onde houve um tráfico muito grande de escravos, né, os navios negreiros, etc. Mas é uma doença que pode ocorrer em qualquer lugar. Exatamente. Como a nossa população é muito miscigenada, a gente recebeu povos europeus, a gente recebeu povos africanos, até a gente tem populações asiáticas aqui também, então tudo isso gerou essa mistura e essa influência dos outros povos na nossa formação. Na Bahia, por exemplo, que houve um fluxo intenso dos navios negreiros, né, da chegada dos negros no Brasil, então a Bahia é uma região onde a gente encontra muitos portadores de anemia falciforme ou do traço falciforme, que são os indivíduos que só carregam a mutação, mas não desenvolvem a doença.
Em outras regiões onde houveram mais frequência de europeus, por exemplo, o sul do Brasil, a própria região sudeste aqui, o estado de São Paulo, que a gente teve mais influência de italianos, por exemplo, é mais frequente nós termos as talassemias, mas isso não elimina os casos de anemia falciforme. Ou dos dois, né? Ou a interação de talassemias com doença falciforme, que a gente também tem vários pacientes com esses tipos de interação. Puxa vida. Você já disse que não tem cura, não existe cura, mas existe um tratamento. Exatamente. É importante que o tratamento seja realizado, né? Porque vai implicar muito na qualidade de vida da pessoa, né? Exatamente. A gente falou dos sintomas, principalmente da anemia falciforme, mas da talassemia não falamos. Quais são os sintomas mais frequentes? É a mesma coisa? Muito parecido, não? Não, os sintomas são outros. No caso das talassemias, a anemia é o principal sintoma. Então, justamente por isso a necessidade das ocorrências das transfusões sanguíneas mais frequentes. Na ausência de tratamento, os indivíduos que têm talassemia beta, que é a talassemia mais frequente, eles podem ter algumas ocorrências físicas que são perceptíveis, mas tudo isso na ausência do tratamento. Então, os pacientes com talassemia beta que não fazem o tratamento e o acompanhamento clínico correto, eles podem ter algumas deformidades ósseas, principalmente dos ossos da face, que são induzidos a produzir células, então a medula vermelha ela é ativada a produzir células e isso causa uma protusão dessa região aqui. Então, o indivíduo pode ter uma deformidade óssea que é visível em alguns casos. O indivíduo pode apresentar também sobrecarga de ferro em alguns órgãos, porque como a anemia é muito frequente, ocorre então a morte das células vermelhas e a hemoglobina ela tem ferro incorporado na molécula e esse ferro é liberado. Então, o ferro ele pode se depositar nos órgãos vitais, principalmente fígado e coração, e isso pode até levar a um excesso de ferro tecidual que pode, em alguns casos, levar a óbito. Porque é um problema sério. Muito grave, exatamente. Ferritina, enfim, o acúmulo de ferro. Então, existe também alguns medicamentos que fazem o controle desse ferro que é eliminado na morte das células, que são os quelantes de ferro, que são administrados juntamente às transfusões sanguíneas. Então, assim, a principal manifestação são as anemias. E no caso de ausência de tratamento, eles podem ter alguns sintomas físicos que são evidentes. Muito bacana, Gisele. Foi uma aula, viu? Bacana, muito interessante isso. Vamos falar então sobre as oportunidades que as pessoas têm de acompanhar, de participar desse curso, né, que acontece de 19 a 23 de junho, das 8 às 18 horas, na Unesp de São José do Rio Preto. Exatamente. Tem algum custo para participar do curso? Como as pessoas devem fazer para se inscrever, etc. E quem pode se inscrever? Imagino que profissionais da área de saúde, né, que estejam trabalhando, por exemplo, em laboratórios clínicos, etc. Isso vai ser muito importante para essas pessoas, né? Sim. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Justamente, a FAPERP veio com essa ideia de oferecer um curso na área de genética e diagnóstico laboratorial das hemoglobinopatias, justamente por essa necessidade tão grande de um diagnóstico correto. Então, o objetivo é capacitar realmente os profissionais que estão envolvidos na triagem neonatal ou que estão em acompanhamento nos centros de bancos de sangue, na hemoterapia e tudo mais. Então, as inscrições já estão em andamento. No site da FAPERP, www.faperp.org.br. Existe uma taxa de inscrição, essa taxa pode ser parcelada, existem lá todas as instruções, nós estamos no primeiro lote de inscrição, então o participante que quiser se inscrever agora, ele tem um desconto razoável para se inscrever nesse primeiro lote. E nós oferecemos, então, esse curso a todos os profissionais da área da saúde, as diferentes áreas multidisciplinares que estão envolvidas, aos profissionais que atuam na assistência da saúde da família e também aos acadêmicos dos cursos da área da saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, bioquímicos, todos que queiram conhecer e aprofundar o conhecimento na área das hemoglobinopatias. Isso vai ser muito importante para essas pessoas, sobretudo os recém-formados ou em formação nas chamadas equipes multidisciplinares. Exatamente. Né? Que são, nossa, várias atividades. Né? E isso vai ser muito legal.
Bom, então as inscrições estão abertas, podem ser feitas já. Tem algum site, alguma coisa que as pessoas... É no site da FAPERP, www.faperp.org.br. Lá a gente tem todas as informações sobre os docentes envolvidos, sobre o conteúdo programático do curso, todas as atividades que vão ser realizadas, tanto as atividades teóricas e as atividades práticas. Então, o participante ele vai ter acesso a todos os testes clássicos e complementares que a gente utiliza na rotina laboratorial para fazer esse diagnóstico. E esse curso conta com profissionais muito capacitados. Nós temos o prazer de ter na nossa equipe, como nossa parceira, a professora Cláudia Bonini Domingos, que é uma pesquisadora renomada, que tem uma experiência superior a 30 anos em diagnóstico, em pesquisa, em treinamento de profissionais, em capacitação de pesquisadores. Temos o professor Edson Bellini Júnior, a doutora Jéssica Okumura e a doutoranda Patrícia Pereira do Nascimento, que formam uma equipe muito capacitada em quem a gente deposita a nossa confiança para fornecer essas informações a todos os participantes interessados. Puxa vida, uma oportunidade para quem trabalha na área, é uma oportunidade realmente imperdível. É uma oportunidade muito boa. A gente falou várias vezes aqui sobre FAPERP. A FAPERP, na verdade, é a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto, né? Realizadora desse curso, né? Isso, a FAPERP é a organizadora e propôs, então, nós desenvolvermos essa parceria nesse curso e nós elencamos, então, os profissionais capacitados que a gente conhece e reconhece como atuantes na área. Certamente tem muita gente interessada nisso, não só em São José do Rio Preto, mas também na região, Sim. né? Várias escolas formadoras de profissionais da área da saúde. Sim, inclusive, né? Nós já temos inscritos de outros estados, temos inscritos do Piauí, temos inscritos do Paraná, então o curso tem uma abrangência nacional, né, por conta da necessidade de formar pessoas capacitadas e tudo mais. Então a gente espera que os profissionais da saúde se interessem e queiram participar do nosso curso. 19 a 23 de junho, aqui em São José do Rio Preto. Exatamente. Sempre das 8 às 18 horas da Unesp, quer dizer, bastante atividades, né, para preencher. É um curso bem intenso. Bem intenso. São 40 horas de curso presencial, onde os participantes vão estar em sala de aula, conhecendo os temas em atividades teóricas e também em atividades práticas. Então, a gente vai para o laboratório, vai manipular as amostras, vai realizar todos os testes que fazem parte da rotina e a gente também tem 20 horas de assessoria online, que é para discussão de casos clínicos, os profissionais da saúde que queiram trazer os casos que eles têm no centro de diagnóstico para a gente discutir, para a gente tentar levantar possíveis diagnósticos. Então, é um curso bem completo que a gente tem a chance de abranger bastante tema, desde o início da formação das células sanguíneas até o diagnóstico provável daquela amostra de sangue. Bacana. E São José do Rio Preto é uma área tão importante na medicina. Sim. Que certamente tem muita gente que com casos importantes para ser compartilhado com o pessoal da saúde, né? Exatamente. Gisele, eu queria agradecer muito a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Sempre é assim. Bem a rapidinho, conversa né? boa termina com que... Eu que agradeço. Para nós é um prazer estar aqui podendo divulgar, podendo falar um pouquinho sobre essas doenças que são tão frequentes e a necessidade de nós termos um profissional bastante capacitado para dar um diagnóstico correto e possibilitar o início do tratamento o mais cedo possível. Sucesso em mais essa realização muito da obrigada. Tá bom? Muito obrigado a você. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.